A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Sandro Ferreira, isso mesmo, pastor Sandro Ferreira. Estou aqui com uma mensagem de Deus para mim e para a sua vida. Essa mensagem se encontra no livro que escreveu o profeta Ezequiel, amém? Louvado seja Deus. E a epígrafe revela a visão de um vale de ossos secos. Positivo. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que a Bíblia ela tem aproximadamente 1.662 páginas, 31.173 versículos. Ela tem mais de 3.599.000 letras, mais de 779.000 palavras, amém? E ela é a palavra inefável, infalível, única, verdade. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens cheios do Espírito Santo, direcionado por Deus. Ela é divinamente inspirada por Deus, amém? Deus, aleluia, louvado seja Deus, é israelita por nação, mas foi conhecida a todo mundo através do seu Filho Jesus, quando ele morreu e ressuscitou. O evangelho pregado, são 4 evangelhos sinóticos da Bíblia que relata toda a história, toda a passagem de Jesus pela terra. Por que eu entrei no capítulo de número 37 de Ezequiel? Porque tem tudo a ver com o início, com os 5 Pentateucos da Bíblia, tem a ver com os livros históricos, tem a ver com os 12 profetas menores, tem a ver com toda a história dos reis, crônica, tem a ver com todas as epístolas de Paulo escritas, tem a ver com as cartas de João, tem a ver com todas as leituras escritas por Tiago, por Judas, está entendendo? Então é um conjunto de livros. A Bíblia é um conjunto de livros, né? Louvado seja Deus, é uma biblioteca espiritual. E a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Por quê? É a única que tem o poder para ir na divisão da alma e do espírito, entre ossos e medulas, e discernir a intenção do coração e o pensamento humano. Guarda isso com você, porque precisamos conhecer a Bíblia, amém? Louvado seja Deus. Sabemos que os primeiros escritos encontrados foram em aramaico, depois hebraico, até chegar ao grego, até chegar à nossa linguagem de hoje, passou por muitas mudanças. E a Bíblia, na nossa tradução, tem aproximadamente 500 anos de tradução, está aí, né, expandido pelo todo o mundo. Nós sabemos que são aproximadamente 3.000 línguas e aproximadamente 2.700 dialetos, né? A Bíblia já foi traduzida em aproximadamente mais de 2.300 línguas, mais de 2.200 dialetos, já está percorrendo quase o mundo todo. Falta pouco passo para todas as nações do mundo conhecer a palavra de Deus. Nós vamos para o texto de Ezequiel no capítulo 37, que é muito importante essa visão. Ela diz assim, o seu primeiro versículo do capítulo de número 37, o livro que escreveu o profeta Ezequiel. Amém? Está assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabe. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse ele: ossos secos, a palavra do Senhor. Amém? O versículo de número 5: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço, né? Um rebuliço, e os ossos ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Amém? Louvado seja Deus. O 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. Diz ele ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, o Espírito sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo, ou muito numeroso em outras linguagens. Então disse-me: filho do homem,
esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor. Até o 13. Amém? Queridos, entenda uma coisa. Jeremias profetizou durante 40 anos acerca do cativeiro de Israel. Aconteceu, né? Esse cativeiro duraria, pela profecia, 70 anos duraria o cativeiro. Isso aconteceu por volta do ano 509. Louvado seja Deus, antes de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Comia-se, bebia-se, fazia festa em Israel, todos dançavam, todos se alegravam, mas havia uma fabilidade na vida do povo que estava em falta com cumprimentos da lei de Deus, e o pecado já tinha entrado, idolatria, né? Coisas que vai contra o caráter de Deus. E Deus, ele tem uma promessa, aleluia, com o seu povo. E essa promessa jamais poderia morrer. E, segundo a história, Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul, já estava à beira de uma repentina destruição, a ponto de uma apostasia entrar no meio do povo. Então Deus, que sonda o coração, como diz Salmo 139, conhecedor da mente humana, do coração humano, porque Ele mesmo quem criou, entrou em ação, permitindo que Babilônia, com seu rei, né, Nabucodonosor, e seus vassalos e os reis convidados por Nabucodonosor cercassem Jerusalém. Historicamente diz que esse cerco levou aproximadamente 3 anos e meio. Quando acabou-se a comida, a bebida, quando não tinha mais nada, a cidade estava totalmente desolada, o povo se rendeu, né? Ou melhor, o povo com o coração endurecido já estava, né, já forçando barra, mas a permissão de Deus, Nabucodonosor invadiu, queimou os portões a fogo e levou cativo. Segundo a história geográfica, louvado seja Deus, a distância entre Babilônia e Jerusalém fica aproximadamente 800 quilômetros. O povo tem que marchar a pé. Babilônia ficava na antiga Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates. Também foi o assentamento do país babilônico, porque o rei cerrou as fontes de água do rio Tigre e Eufrates, criando grandes diques, né? Aquela cidade enorme, segundo a história, é contida como a 8ª maravilha do mundo. Mas vamos para o texto. E aqui Ezequiel, ele é filho do sacerdote Buzi, né? É filho do sacerdote Buzi, natural de Judá, amém? Ele nasceu em Judá. E, segundo a história, Ezequiel tinha um sonho de ser sacerdote. E, pela lei judaica, para ser sacerdote, a idade mínima é de 30 anos aproximadamente. E, com isso, ele sonhava. E aleluia, quando veio, louvado seja Deus, o cerco babilônio e a invasão de Jerusalém, ele também foi levado cativo juntamente com os demais. Havia muitas pessoas hoje que estão envolvidas em alguns livros, que naquela época era criança, eram muitos jovens ainda, uns tinham 10 anos, 8 anos, 9 anos, e certamente esses jovens, né, cresceram em Babilônia. Louvado seja Deus. A história vai dizer que Ezequiel, ele ficou responsável por ensinar a lei, porque a lei de Deus, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é os 5 Pentateuco, que formam juntamente a Torá, que é o livro estudado pelos judeus, a história do início, né, do povo, né, como começou de Hebreus para Israel, né, houve essa mutação de tempo através de Jacó, da promessa que Deus fez a Jacó, e ao decorrer dos longos séculos, né, louvado seja Deus, houve essa transformação. Então, Ezequiel, nesse tempo, ele vai estar em Babilônia, só que ele lá já foi responsável de ensinar a lei, e ele se retirava para um acampamento exilado do povo que foi separado para um assentamento que foi feito pelos babilônicos para poder colocar, né, o povo que estava cativo. E ali foi oferecido muitos cargos, muitos, né, se entregaram aos cargos. Você pode ver que uma das histórias relatando que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se renderam a Nabucodonosor na época, mas havia
muitos que se renderam, né, por causa dos cargos e com medo de ser morto, mas eles mostraram, né, através das suas atitudes, o temor e o amor, né, pelo Deus, louvado seja Deus, que ele servia, o Deus, né, poderoso, o Deus vivo, Jeová. E entenda que esse texto aqui, né, está ainda dentro do cerco, amém? Está dentro de Babilônia, está dentro do cativeiro babilônico. Ele está, né, louvado seja Deus, à beira de um rio, onde está ali, louvado seja o nome do Senhor, acampamento do povo de Israel. E o primeiro capítulo vai falar de uma visão, né, poderosa de Deus para Ezequiel, e o livro de Ezequiel são recheado de muitas visões mirabolantes, coisas tremendas, como no primeiro texto ele disse que veio uma nuvem de fogo, Deus tomou a mente dele, louvado seja Deus, e ali ele teve visões de Deus, né? E a primeira visão dele ali, você vê que ele viu a carruagem, né? Viu as cambas, as rodas, os seres, né? Os seres com 4 rostos, viu uma cadeira, né? Um assento de cristal, e o que estava era todo de fogo. Ele teve uma visão, né, clara de Deus, aleluia, oh maravilha. E ali começou a nascer nele, né, não o sacerdócio, mas o chamado profético. O chamado profético, porque nós sonhamos, mas quem decide a nossa vida é Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto diz que ele agora vai estar, né, tendo uma visão de um vale de ossos secos, nesse capítulo 37, louvado seja Deus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então, ele disse, veio a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em um vale de ossos, né, o que estava cheio de ossos, louvado seja Deus. Então, esse primeiro versículo, veio a mão do Senhor sobre mim, né, porque Deus, ele é grande, poderoso, então a sua presença é muito grande. Se ele estender os seus braços, ele levar uma pessoa, né, num estado de um arrebatamento de sentido, ou, né, nesse momento pode acontecer ali, louvado seja Deus, algo sobrenatural sobre a vida de quem ele está, louvado seja Deus, tomando em espírito. E foi exatamente o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel, ele disse, veio sobre mim a mão do Senhor, e em espírito me pôs num vale que estava cheio de ossos secos. Então Deus vai levar ele, né, e Deus tomou Ezequiel de várias formas. Existe um texto no livro de Ezequiel, não me lembro agora, mas que Deus pegou Ezequiel pelo cabelo, né, e levou ele até as recâmaras escondidas da terra e mostrou a ele o que o povo de Israel estava fazendo debaixo da terra, adorando ídolos, imagens, fazendo sacrifício debaixo da terra em cavernas, né? Deus levou ele lá em espírito e mostrou. Então era algo assim mesmo sobrenatural, oh glória, algo muito forte mesmo da parte de Deus com Ezequiel, né? E o segundo versículo ele dizia, me fez andar ao redor dele, e era muito numeroso sobre a face dos vales. Você então imagina que essa visão de Ezequiel não foi rápida, demorou um pouco. Deus fez ele andar em volta do vale, era muito, ou seja, né, para que ele pudesse ver, contemplar e fixar na sua mente, e quando voltar ao seu estado, ele lembrar das visões que ele teve, né? Deus confirma, né, o mistério sobre a vida. Então, vamos lá. O versículo 3 disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então ele está levando a Deus toda a honra, glórias e adoração, porque o único sábio, poderoso, e Deus dá toda a sabedoria a Deus, como ele conhece a lei de Deus, ele sabia, né, que só Deus é poder. Então ele transfere para Deus toda a honra e glória, amém? Recebe aí que é mistério de Deus, temos que transferir para Deus toda a glória e toda a honra que é o Senhor, né? E o 4 diz, então disse, profetiza sobre esses ossos, e disse-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Prestai bem atenção, irmão, que essa visão, está entendendo? Ela se refere-se ao povo de Israel. Você pode ver que, louvado seja Deus, né? Ele disse aqui no 11, né? Então disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Esse que disse, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos cortados, amém? Uma visão de vale de ossos secos. A questão física e espiritual do povo
louvado seja Deus, primeiro que estão no cativeiro, já não estão na sua pátria, estão totalmente uma terra diferente, numa cultura diferente, uma religião diferente, totalmente fora do contexto e texto bíblico daquilo que Deus ensinou ao seu povo. Então, ali, né, o povo estava já desfalecendo por causa do tempo, os anos se passaram. A princípio, no início, eles acharam que ia ser rápido, então, quando o profeta Ezequiel entrou ao meio do povo e começou a profetizar, falando sobre a questão, né, como seria, louvado seja Deus, a forma que eles seriam levados quando terminasse o cativeiro. Muitas pessoas morreram, muitos homens, mulheres morreram, né, dentro desse cativeiro durante os 70 anos, alguns já tinham idade, outros estavam enfermos, pessoas já muito idosas, né? Então houve todo esse processo. E aqui, né, o versículo está dizendo: assim diz o Senhor Jeová, eu os farei entrar em vós, o 5, assim diz o Senhor Jeová, isso que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Literalmente, né, pela visão, está-se Ezequiel falando com ossos, mas Ezequiel vai estar diante do próprio povo, depois falando ao povo, trazendo esperança, oportunidade e dando a eles, né, a capacidade de entender pela profecia que haveria sim, né, a restauração do país e o retorno do povo. Porque aqui o povo está sem esperança, num cativeiro, preso numa cadeia, onde for. Qual a esperança que você tem? Quando dá uma sentença, quando o juiz bate o martelo, diz 12, 15 anos, 40 anos, 50 anos, acaba toda a tua esperança. Ou seja, você diz: eu vou acabar aqui, eu vou morrer aqui. Então aqui, literalmente, eles estavam cerrados durante 70 anos. A palavra de Deus foi 70 anos, não tinha como voltar atrás, era o prosseguimento. Quando terminasse os 70 anos do cativeiro, certamente eles seriam devolvidos à sua nação, à pátria. Mas para isso acontecer, passaria-se muitos e muitos e muitos anos, louvado seja Deus, 70 anos até o retorno. E se estudarmos a história, vamos ver aqui, ó, presta bem atenção, ó. Uma metamorfose, né? E porei nervos sobre vós, e crescerão carne sobre vós, estenderei pele, porei o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Qual é a lembrança que me traz esse texto? O capítulo 37, o versículo de número 6. E porei nervos sobre vós, carne cresce sobre vós, estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vereis, saberão que eu sou o Senhor. Quando Deus criou Adão, Deus criou do pó da terra. Uma das coisas que me chama a atenção é que era um corpo inanimado no chão. Mas quando Deus sopra o Espírito de vida, o homem tem reações. Amém? Louvado seja Deus. Ele vai agora pensar, vai ver, poder tocar, se alimentar, vai conhecer Deus, vai ter toda a intimidade com Deus. Então, aqui me faz lembrar o início da criação, quando Deus fez o homem do pó da terra, né? Louvado seja Deus. E diz o versículo 8: olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. A mesma coisa que quando Deus criou o homem do pó da terra, o homem estava o ser inanimado ainda, porque não tinha reações, mas quando o Espírito entrou no homem, o homem teve vida, ou seja, reações, reagiu. Então, as emoções vieram, amém? Somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, louvado seja Deus, né? E sabemos que essas três faculdades no homem, uma é estudada pela ciência e as outras duas são espirituais. Só a Bíblia tem informações profundas acerca dessas duas faculdades, né? Louvado seja Deus. Vamos continuar o texto. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu, versículo 8, carne, estendeu pele sobre o Espírito, e vivereis. Uma metamorfose. Amém? Louvado seja Deus. Uma metamorfose. Ali naquele momento foi algo sobrenatural diante dos olhos de Ezequiel. Só ele, Deus, e mais ninguém. Mas ele relatou para nós, para lembrar desse grande acontecimento, né? E não havia neles o Espírito, e o Senhor disse a ele, né? Profetiza, né? Aos quatro ventos, né? Louvado seja Deus. Creio que esses quatro ventos é o norte, leste, sul e oeste. Os quatro, né? As quatro posições. Louvado seja Deus, né? Dos quatro ventos que sobra sobre a terra. Louvado seja Deus. Além do vento sul, vento norte, vento oeste. Louvado seja Deus. Mas espiritualmente, creio eu que essa ordem, né?
quando ele profetizou, veio de Deus para a terra e fez sobre Elevanturi que Elevassai, sobre aquele, né, vale de ossos secos, e como aconteceu o reboliço. Cada osso na sua regra, na direção certa, se uniu, cada um na sua posição, para formar o esqueleto humano. E depois de ter formado o esqueleto humano, veio ali também, né, a metamorfose, ou seja, começou a formar o corpo humano, literalmente 100%. Vamos lá, o 10. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou nele, viveram e puseram de pé um grande exército extremo. Bem, louvado seja Deus. Irmão, presta bem atenção. Profetiza, então ordem, o Espírito entrou neles e viveram e puseram de pé um exército grande e numeroso. Então disse-lhe, filho do homem, estes só são toda a casa de Israel. Irmão, essa palavra toda a casa de Israel não refere-se só ao povo do cativeiro. Essa palavra ela é presente e ela é futuro. Por quê? Futuramente, quando o país foi restaurado, muitos judeus se mudaram para outros países. Estão morando em países, né? Hoje eles se comunicam pelo tablet, WhatsApp, pelo iPad, pelo iPhone, pelo computador, Facebook, Instagram. Então eles se comunicam, tanto em Israel como fora. E a Bíblia fala, Bidal e Kelemanturi Kebinas, que haverá um tempo que o povo retornarão para a sua pátria. Ou seja, todos os judeus que estão espalhados pelo mundo voltarão para casa, retornarão para Jerusalém. Amém? Louvado seja Deus. Isso é bíblico, vai acontecer esse tempo em que todos os judeus voltarão para Jerusalém. Mas isso acontecerá certamente já quando estiver próximo já, né, a vinda de Jesus Cristo, e quando o anticristo se manifestar, Israel reconhecerá que Jesus é o Messias, e ali haverá um grande mover, né, de Deus sobre toda a terra. E ali o povo se ajuntarão, Keminai, Sebe, Kobinefia, para Ebenaraçai, né, para grande acontecimento daquele dia. Ebiduri Kalachemihai. Então vamos lá. Portanto, profetize e disse, assim disse o Senhor Jeová, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. É o cumprimento da palavra do Senhor para o futuro, amém? Sabereis que eu sou o Senhor, né? Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair da vossa sepultura, povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, isto fiz, diz o Senhor. Joel foi um dos profetas menores usados por Deus sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então, esse dia será um dia tremendo, um dia poderoso em que toda a nação israelita, em todo o mundo, será impactado de uma forma poderosa. Porque o israelita, o povo judeu, só crê em Deus, no Deus poderoso. Eles sabem que Deus é o único Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, essa palavra é para um despertamento. Louvado seja o nome do Senhor. Através deste, louvado seja Deus, né, deste vídeo, para que você possa meditar e lembrar, Deus, Ele é Deus que faz todas as coisas como Ele apraz fazer. Agradou Ele fazer isso porque certamente havia uma promessa de Deus em Gênesis 3,15, que essa promessa levaria séculos até se cumprir. Se olharmos bem, né, louvado seja Deus, entendemos pela Bíblia que, né, a criação do mundo, louvado seja Deus, para os judeus, tem aproximadamente 6 milhões de anos, aproximadamente 6 milhões. Então, esses 6 milhões de anos, né, para, né, o calendário judaico, desde o tempo que conta, né, da metade do dia até completar as 24 horas de hoje. Então, houve-se um resumo, são 14 séculos até aquele intervalo neotestamentário, mas 400 são 1.800 anos, são, né, 1.800 anos, 18 séculos até chegar ao Evangelho de Mateus. Fecha com o livro de Malaquias, anunciando o dia terrível do Senhor, que ele viria ardendo como fogo, como salmão do lavandeiro. Quem poderia suportar? E quando ele nasceu, se cumpriu, perdão, em Mateus capítulo 1, no versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo. Então,
Está aí a palavra de Deus para você, irmão, que se tinha alguma dúvida sobre este texto de Ezequiel, da visão de o vale de ossos secos, está o esclarecimento pela palavra, amém? Certamente alguns estudiosos vão querer cavar mais, querer enriquecer mais, com mais descobertas, mas a base é essa, amém? Louvado seja Deus. E certamente Ezequiel foi levado a profeta. A palavra profeta quer dizer aquele que arde com a inspiração divina, né? O profeta, ele tem, louvado seja Deus, duas funções, né? Quando ele é enviado, quando ele vai até as pessoas, na realidade ele vai para juízo e bonança, né? Louvado seja Deus. Houve muitos confrontos entre, louvado seja Deus, os profetas, né, de Deus com os falsos profetas. Houve muitas batalhas, muitos reis desobedientes, muitas pessoas que não deram ouvido à voz do profeta, como nos dias de hoje tem acontecido. Então, existem pessoas que têm, né, a facilidade de entender, de buscar o conhecimento da palavra, adquirir o conhecimento, porque o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos dá a sabedoria. Então, meu amigo, quando for ler, vamos buscar entender a Bíblia da maneira que ela está aqui, né? Porque mais importante para Deus é a pessoa conhecer a palavra de Deus, a história da Bíblia, como ela é. Porque às vezes vamos cavar tanto que o tempo às vezes na igreja não dá para pregar toda a mensagem como historicamente você vai cavar. Aí nós temos que fazer vídeo, temos que escrever livro, temos que fazer muita coisa para se achegar ao povo com mais, né, intensidade, mais ímpeto para uma busca mais profunda da história bíblica. Então, você que vai assistir esse vídeo, entenda uma coisa: está aqui toda a história, louvado seja Deus, todo o conteúdo para a sua vida prática e diária bíblica, amém? Que Deus possa te abençoar. Não confunda, não embaraça a sua cabeça, amém? Babilônia foi destruída, né? A história diz aí, geograficamente, que existe uma forma de reerguer a Babilônia antiga, né? E está aí já alguns arqueólogos catando os fragmentos de Babilônia para erguer novamente o país, né? Não sabe se é para algum projeto, né, da parte do mal, né, para afronta contra o Evangelho, né? E realmente isso já está acontecendo. Eu estive vendo alguns históricos, já está acontecendo. Então, nós temos que ficar bem apercebido, porque essa mensagem de Ezequiel para o povo na época vem para o nosso dia, porque foi presente e futuro. O tempo presente do passado lá, o presente que estava lá, refere a esse presente hoje, né? Isso aí a gente pode ver. Quando os judeus começaram a voltar todos para Jerusalém, todos retornando, aleluia, aí já tem uma base desse acontecimento. Então, fica aí a mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração, dentro desta visão poderosa, única, bíblica, espiritual e totalmente, literalmente voltada para as promessas de Deus, amém? Ezequiel fez o seu papel, né? Sua história terminou tragicamente, né? Segundo a história, ele foi morto pelos seus próprios confederados, todos aqueles que o conhecia. Ezequiel teve a sua esposa arrancada. Deus falou para ele: tirarei a tua metade que você ama. Arrancou ela, porque ele ia passar muitas coisas que na realidade eu creio que ela não ia suportar. Então entenda que às vezes você está sozinho nessa luta, porque de repente você foi capacitado por Deus para passar toda essa luta, sofrer toda essa batalha que você está passando, e de repente alguém do seu lado não ia suportar. Fica aí a mensagem de Deus, né? Se eu fosse colocar um tema, eu colocaria o tema que a epígrafe revela, a visão de um vale de ossos secos. Esse é o tema da nossa mensagem, amém? Que Deus abençoe a você, que Deus venha iluminar sua mente, que você busque mais e mais e aprenda mais e mais de Deus, que todas as pessoas que forem ouvir você, eu, qualquer um de nós que temos esta bênção de Deus na nossa vida, possamos impactar o coração e levar as pessoas a entender que a promessa de Deus se cumpriu, e a promessa já está aí, é Jesus, o Filho de Deus, se assentou à destra de Deus, e Ele está resgatando almas para a salvação, assim como o Senhor levantou esse exército, soprou o Espírito. Lá em João, né, a partir do 14, Jesus disse: eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, né, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem e têm de Ele. Lembra que Jesus soprou na casa de Pedro sobre os discípulos, batizando com fogo e com o Espírito Santo, foi-lhe dado ali poder para pregar o Evangelho. Então, entenda uma coisa, aqui representa também esse grande dia, também esse acontecimento do batismo com fogo. E você que está aí
assistindo esse vídeo, tenha total reverência à palavra de Deus, amém? Ela é fiel e verdadeira, como fogo, como martelo que esmiuça a penha, amém? Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, confie em Deus, Deus é fiel, Ele está aqui, está aí, é o nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor.